Opa pessoal, eu sou o Ícaro e no vídeo de hoje eu vou comentar aqui um pouquinho sobre o primeiro lançamento da Marvel esse ano com Capitão América Admirável Mundo Novo. Você me quer? Então vem me pegar! Sim, exatamente, eu vou falar minha opinião sobre o que eu achei desse filme, com spoilers, vale ressaltar, né? Então, já vai deixando de enrolação, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo e deixa o like também que ajuda demais o canal a crescer. Mas então, é isso, né? Roda a vinheta. Bom, após Vingadores Ultimato, houve aquela famosa passada de manto para alguns personagens da Marvel, incluindo o próprio Capitão América, que passou seu escudo adiante para o Falcão Sam Wilson, que só foi assumir o manto de fato na série Falcão e o Soldado Invernal, que foi um dos poucos acertos do MCU no mundo da televisão. E agora chegou a sua vez de estrear no cinema como o novo Capitão América. E eu já quero começar a falar desse filme falando como o quanto a sua produção ela foi conturbada, já que eles levaram o filme para várias sessões de testes e todas elas tiveram repercussões negativas, o que fez com que eles vissem isso e decidissem simplesmente regravar o filme várias e várias vezes. Inclusive, esse foi um dos principais motivos para me deixar com a expectativa bem baixa quando eu fui assistir esse filme. Eu não esperava nada demais e foi isso que eles me entregaram, nada demais. Eu não vou ser tão duro com o filme dizer que ele é o maior desastre do mundo, porque ele realmente não é, mas é um filme que ele realmente está muito longe de ser bom. Eu senti muito que esse filme aqui serviu para fechar algumas pontas soltas no MCU, como é o caso do Celestial lá de Eternos, né, que simplesmente apareceu no oceano e não tiveram feito uma obra que ainda explorasse as consequências desses acontecimentos de Eternos. E aqui eles dão atenção para isso, mas de uma maneira bem superficial, envolvendo ali uma tensão geopolítica, por conta do material que aquele Celestial é feito, que é o adamantio, que dá até um possível gancho pro Wolverine no futuro do MCU, né? E todo esse conflito está atrelado a dois principais personagens do Hulk, sendo um deles o General Ross, que aqui está sendo interpretado pelo Harrison Ford, que eu posso dizer que ele tá bem preguiçoso atuando, mas ele tem seus momentos ali, e o outro sendo o Samuel Sterns, aquele doutor que aparece lá no filme do Incrível Hulk de 2008, que aqui volta como personagem líder, que é sem dúvida uma das piores coisas do filme, com um visual terrível. Não tinha muito pra onde eles correrem, né, já que o visual dele é bem tosco, mas eu acho que se eles tivessem tomado outra decisão seria bem melhor do que foi apresentado aqui. Ele é aquele vilão genérico e chato que quer se vingar do Ross por ter prendido ele por vários anos, sendo meio que um meio de pesquisa dele próprio, o que justificou até a chegada do Ross na presidência. E em resumo, o líder aqui nesse filme, ele é basicamente aquele vilão que toda vez que aparece, ele tem que explicar o seu plano maléfico e ressaltar o quanto ele é inteligente. Tudo isso para no final ele acabar se entregando sem motivo nenhum, porque o plano dele dava para acontecer sem ele ter que necessariamente ser preso. Quando ele se entregou, eu fiquei tipo, mano, por que tu tá fazendo isso? Não é necessário. Isso que eu já tô me estendendo bastante falando do filme, mas ainda assim eu nem falei do próprio Capitão América, que é pra ser o foco do filme. Isso porque eu queria ressaltar realmente como eles dão um destaque avassalador pra esses personagens do Hulk. É quase como se esse filme fosse uma sequência lá do filme do Hulk de 2008, que por conveniência tem o Capitão América. Mas ainda bem que tem ele, porque ele é uma das poucas coisas que se salva nesse filme. O Sam, ele consegue ser um ótimo Capitão América, diferente do Steve Rogers, já que aqui ele não tem o super soro, ele é um ser humano, e isso aproxima ele da gente, porque ele tem muitos defeitos, ele tem que lidar com isso. Mas por ele não ter essa gama de poderes, ele compensa com seus equipamentos, que são muito fortes, né, suas asas de vibrânio e seus outros gadgets, que deixa até o escudo meio inútil, por assim dizer, torna ele algo como se fosse quase simbólico mesmo. E aqui eles ainda trazem, continuam a história de alguns personagens lá da série do Falcão e do Soldado Invernal, como é o caso do Isaiah Bradley, que aqui passa por um controle mental do líder e acaba atacando o General Ross, e essa é uma parte bem legal. Eu acho que de longe é a melhor atuação do filme, é a do Isaiah, porque ele entrega exatamente o que o personagem tá sentindo quando ele é preso, né? Ele tem aquela angústia, aquele trauma por ter ficado preso por muito tempo, sendo torturado, e o ator é bem bom em transmitir essa angústia, essa dor assim, e ele foi um ótimo meio para deixar essa história um pouco mais focada nas motivações do Capitão América e menos para personagens do universo do Hulk, que nem sequer é citado aqui o Bruce Banner. Eu não sei como isso acontece,
aparece, porque eles pegam muitos elementos do Hulk e nem sequer citam ele. E também tem o seu parceiro, né, o Joaquim Torres, que assume de vez o manto do Falcão, e ele é praticamente um alívio cômico do filme, o que chega até a ser um pouco irritante, assim. Mas se tem uma coisa que me incomoda é que ele é aquele típico personagem ajudante que sabe hackear tudo, entra em todos os sistemas de segurança, desativa tudo, assim, e é a mesma coisa clichê que a gente vê em vários outros filmes. Mas, tirando isso, ele até tem um certo carisma, assim, com o Sam Wilson. Eu acho que eles têm uma boa interação ali, e tem uma cena bem bacana depois que ele sofre um acidente durante uma missão com um voo, que justifica a importância do Sam ser esse símbolo para as pessoas. Mas uma coisa que me incomoda é eles baterem de novo na tecla do Sam ele não se sentir à altura do manto do Capitão América, né? Eles já haviam explorado isso na série do Falcão e do Soldado Invernal, né? Então trazer esse dilema de volta para cá assim é meio repetitivo e cansa um pouco. Mas pelo menos isso não toma muito tempo do filme. Inclusive no meio disso tudo aparece até mesmo o Buck ali, que só tá fazendo uma participação meio jogada ali, acho que só pra dizer que ele vai participar dos Thunderbolts, mas foi uma participação ali muito jogada, velho. Nem sei porque botaram ele ali. Mas voltando a falar do Capitão América, né, o Anthony Mackie, eu acho que ele faz um trabalho competente aqui. Ele manda bem quando tem que ser sério, mas ele se perde um pouco na hora da comédia, o que é curioso, já que o ator ele é bem descontraído. Mas em compensação, pra alegria de muitos, inclusive a minha, esse filme ele não apela tanto para esses momentos cômicos. Então eles conseguem abordar a trama de uma maneira mais séria e densa, na medida do possível. Porém, o roteiro desse filme tem um grande problema, que é ele ser expositivo demais. Tudo é muito explicadinho, tudo é muito mastigado. E tipo, ele tem muitas linhas que são explicadas, mas que não são justificadas. Porque, como eu citei, tem a própria parada do líder ele se entregar no final sem necessidade. E também tem a própria presença do personagem do Giancarlo Esposito, onde fica perceptível que toda essa subtrama envolvendo esse personagem dele foi posta ali durante as regravações. E tudo isso serviu só pra criar uma barriga durante o filme. E ainda desperdiçaram um baita ator fazendo um personagem qualquer ali que aparece rapidinho e sai, trazendo ele mesmo só pra chamar mais atenção pro filme. E por falar em presença desnecessária, também tem uma personagem que é o braço direito do Presidente Ross, que é uma ex-viúva negra, mas é uma personagem inútil o filme inteiro. Se cortar ela, não muda nada na história do filme. Mas bom, eu acho que agora já dá pra tirar o elefante da sala, né, e falar de vez do principal atrativo do filme, que foi o Hulk vermelho, que também pra mim foi a principal decepção. E eu diria que isso é mais culpa do marketing em si do que do filme, porque eles fizeram uma campanha voltada justamente em volta desse personagem, dando até mais destaque do que o próprio Capitão América, porque é toda uma construção do mistério do Ross até ele se transformar no Hulk vermelho, e não é nenhuma surpresa quando ele aparece. O design dele tá bem bom, isso aí eu tenho que dizer, porque dá pra ver realmente a feição do Harrison Ford nele, de uma forma mais monstruosa, mas ainda assim dá pra ver que é o ator ali. Mas o CGI, quando ele tá se mexendo, a animação dele é muito estranha. Mas o fato é que eles mataram totalmente o impacto da aparição desse personagem, já que praticamente todas as cenas que ele aparece estão nos trailers. Me lembrou até um pouco o que aconteceu lá em Batman vs Superman, porque o Apocalipse, assim como o Hulk vermelho, era, entre aspas, um trunfo do filme, sendo que eles revelaram tudo isso no trailer. A luta do Hulk vermelho contra o Capitão América até que fica interessante em certo momento, porque nós vemos o Sam Wilson se virando da maneira que ele consegue, tentando bater de frente mesmo com todos os seus equipamentos ali e todo o treinamento que ele passou. Eles até chegaram a criar um senso de urgência pra gente quando o Hulk vermelho dá um agarrão no Sam, e aí depois dessa parte eu fiquei, caraca, agora o filme vai engatar. Bosta nenhuma, porque o Sam, ele vence o Hulk vermelho fazendo a bosta de um discursinho. E aí o Hulk vermelho se transforma depois de ouvir o Sam dando um discurso de coach. E isso tudo feito num fundo verde vagabundo. E cara, sejamos sinceros, era óbvio que ele não tinha condições de ganhar, até de peitar o Hulk vermelho, porque ele não é o Steve Rogers, ele pode até ter aqueles equipamentos, mas tipo, não é nenhuma armadura do Homem de Ferro. Só que era exatamente essa a graça, era ver uma saída criativa pra ele conseguir ganhar essa batalha, mesmo ele não sendo paio pro Hulk vermelho. Mas aí era exigir demais que os roteiristas tivessem um mínimo de criatividade pra criar algo realmente interessante. Daí eles meteram a desculpa mais fácil do mundo do discursinho motivacional, de tipo, ah não, eu sei que você não é malvado, eu sei que você ainda tá aí dentro, sendo que antes mesmo deles começarem toda essa batalha, o Sam ele tenta dialogar com o Hulk vermelho e não dá certo, porque é um Hulk enfurecido, raivoso. Ele tenta até mandar um papo que lembra a filha dele, mas ele não dá ouvidos. Aí no final, depois de tudo isso, ele escuta. Se esse roteiro tivesse lógica, tinha acontecido algo assim. Ou pior ainda.
Mas o que me deixou mais indignado é eles terem feito toda essa trama do Ross querendo se reconciliar com a filha dele. Aí eu imaginei, tipo, pô, o Capitão ele não é páreo pra ele, então no final do filme eles vão trazer ela de volta como se fosse uma cartada final pra ele voltar ao normal. Aí não fazem isso, deixam pra usar a Betty, o quê? No final do filme, quando o Ross está preso. Cara, pensa num roteiro safado. Mas é isso, o filme ainda acaba com um pós-crédito do Capitão indo visitar o líder, só pra ele dizer que vai acontecer uma parada envolvendo outros heróis e até possíveis outros universos. Mas, tipo, não é nada como se nós não soubéssemos e o próprio Sam não soubesse, já que ele sabe da existência de um multiverso. Sinceramente, foi um pós-crédito bem desnecessário. Mas aqui falando agora de um modo geral do filme, a história dele é muito conturbada, mas também é de se esperar depois de passar por tantas regravações e tantas mudanças. Se eu não me engano, esse filme chegou a ter 5 roteiristas. Os personagens, eles são bem mais ou menos, o Capitão, ele sustenta o filme como protagonista, mas os personagens de apoio ali tem alguns que funcionam e outros que não. O vilão é horrível e as cenas de ação tem algumas que são competentes, que entregam ali umas coreografias até que legaisinhas no início do filme, mas de modo geral, principalmente quando envolve CGI, o filme peca demais. Vou usar de exemplo aqui uma das cenas que eu mais estava aguardando para ver no filme, que era justamente o conflito ali na região do Celestial. Porque o maior diferencial do Sam Wilson, do Steve Rogers, são justamente essas cenas de voo no ar. Só que a computação gráfica me tirou muito do filme, porque tinham várias horas ali que o efeito era muito mal feito e dava pra ver um bonecão. Eu achei ele um filme bem ruinzinho, mas que não chega a ofender, mas também não me divertiu enquanto eu assistia a ele. É um filme que não tem muita emoção, que tenta ser um recorte de vários outros filmes. Aqui, novamente, eles tentam trazer aquela abordagem do Capitão América e do Soldado Invernal, sendo uma trama mais voltada um pouco mais para política, voltada um pouco mais para investigação, mas que todos esses temas são abordados de maneira muito superficial. É um filme extremamente genérico e sem identidade, que tenta ser um recorte de vários outros filmes do MCU e não tenta ter algo próprio que faça você se lembrar dele. Então, eu fecho esse filme aqui com a nota 4. Mas agora é a sua vez. Comenta aí embaixo a sua opinião sobre Capitão América Admirável Mundo Novo. Vamos trocar essa ideia legal aí nos comentários, mas então eu vou ficando por aqui. Não se esquece mais uma vez de se inscrever aí embaixo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo e deixar o like também, que ajuda demais o canal a crescer. Mas então eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima aí. Bazinga!